Nesse vídeo, irei mostrar 4 histórias que ultrapassam as fronteiras da vida e da morte, revelando fatos intrigantes e arrepiantes, os espíritos de vítimas que assombraram seus assassinos. Neste território sombrio, as histórias beiram os limites do compreensível, sugerindo que a energia daqueles que tiveram as vidas brutalmente interrompidas continua buscando por justiça ou, em alguns casos, vingança. Durante a Guerra Civil, o condado de Dale tornou-se um lugar sem lei. As florestas próximas abrigavam numerosos desertores e sindicalistas, que frequentemente surgiam para aterrorizar os moradores locais. Cidadãos enfurecidos formaram unidades da Guarda Nacional para se defenderem. Uma dessas unidades foi liderada pelo capitão Joseph Brie. Em dezembro de 1864, um ministro metodista chamado William Bill Skiddon foi capturado ao cruzar a ponte de madeira ao norte de Newton, no Alabama, por supostamente abandonar o exército confederado e ajudar o exército da União. Skiddon era suspeito de ajudar John Ward, o líder de um bando local de desertores e guerrilheiros pró-União, que havia emboscado um transporte de munição confederado no condado de Dale, 2 meses antes, matando um oficial. Skiddon nunca foi formalmente acusado ou julgado, e nenhuma evidência comprovou as alegações de traição, mas o comandante da Guarda Nacional aparentemente decidiu fazer dele um exemplo. Ele foi linchado e enforcado em um carvalho, mas quando seus assassinos perceberam que a árvore não era alta o suficiente para que o homem morresse por estrangulamento, cavaram um buraco embaixo dele para que seus pés não tocassem o chão. Muito querido na comunidade, Skiddon foi enterrado no cemitério próximo do Monte Carmel, e sua lápide dizia: desapareceu, mas não foi esquecido. A história ganha ares sobrenaturais, porque segundo a lenda, aparentemente ele se vingou de seus carrascos, pois 6 deles acabaram morrendo de causas não naturais. Um foi atingido por um raio, outro se afogou em um pântano, e o capitão Joseph Brie morreu após cair do cavalo e bater em um carvalho, o mesmo tipo de árvore que Bill foi enforcado. Outro fato curioso é que o buraco que foi cavado debaixo do corpo pendurado de Bill continuou aparecendo, mesmo quando as pessoas o preenchiam com lixo ou detritos. Campistas alegaram que ao acampar no local, enchiam o buraco com terra, apenas para acordar na manhã seguinte e encontrá-lo aparentemente varrido. Em 1979, uma nova ponte rodoviária foi construída sobre o local do enforcamento, e em 1990, após enchentes, foi feita uma obra para fortalecer a margem do rio, cobrindo o local com toneladas de rocha. Embora o buraco não seja mais visível, o local continua atraindo turistas e pesquisadores do paranormal. Em 2006, os membros da família Skiddon juntaram-se aos oficiais de Newton e dedicaram um monumento ao seu ancestral, perto do local de sua morte. Em 1982, José Ferreira, de 17 anos, conheceu Kerrine Jopek, de 13 anos, em uma festa. Ela o convidou para irem ao porão, mas ao descer as escadas no meio do caminho, Kerrine repensou e disse que achava que aquilo não era uma boa ideia. Ferreira então respondeu: "Você vai descer", e empurrou a menina escada abaixo. Ele olhou para o corpo inerte de Kerry, e viu uma oportunidade de fazer o que queria, antes de perceber que o pescoço dela estava quebrado, e que ela estava morta. Ferreira tirou o corpo da casa e enterrou debaixo da varanda de um vizinho, e os restos mortais foram encontrados 17 meses depois, por um empreiteiro que trabalhava na casa. O caso provavelmente teria ficado sem solução se em 2015, 3 décadas depois do assassinato, Ferreira não tivesse confessado seu envolvimento, e só fez isso porque, segundo ele, o espírito de Kerrine o assombrava desde que ela morreu. A mãe da adolescente disse que foi graças à filha, e não às autoridades, a solução do caso, e acredita nisso depois de uma conversa privada que teve uma vez com Ferreira, na qual ele teria dito que não poderia escapar da filha dela, que o estava assombrando. A mãe de Kerry acredita que sua filha realmente o estava assombrando, e crê que o espírito não deixará José Ferreira em paz. Ele foi acusado de homicídio em 2º grau pela morte da adolescente. No entanto, os promotores ofereceram um acordo judicial para ele cumprir 7 anos de prisão, devido a uma quantidade limitada de provas físicas. Em 1985, Terry Childs atirou 15 vezes em Lois Sigala, de 17 anos, em uma floresta na Califórnia, sendo condenado a 41 anos de prisão em 1987.
Seria o fim da história se não fosse um evento paranormal ocorrido com Terry. Nas 3 décadas seguintes ele começaria a confessar outros assassinatos não resolvidos, depois que os fantasmas de suas vítimas o assombraram atrás das grades. No outono de 1996, ele admitiu que em 1979, depois de sequestrar e violentar, matou a facadas Rula McGill, de 32 anos. Childs forneceu detalhes conhecidos apenas pelos investigadores, e apontou com alta precisão em um mapa a localização do cadáver. Em 2007, ele confessou ter espancado, estrangulado e esfaqueado Linden Josovich, de 19 anos, e jogado seu corpo nas montanhas. Aliás, era o fantasma de Anne que ele via com mais frequência. Em 2017, já com 61 anos, se declarou culpado de mais 2 assassinatos na década de 1980, quando esfaqueou John Mack em uma praia e atirou em Christopher Hall em um parque. No total ele confessou 12 assassinatos, mas por falta de provas, só foi condenado por 5. Terry alegou que os fantasmas de suas vítimas apareciam para ele em sua cela e que isto estava devorando o seu cérebro. Segundo o que ele próprio disse, quando ele confessou os crimes, os demônios supostamente o deixaram em paz. Terry foi condenado a penas de prisões perpétuas consecutivas pelos assassinatos que confessou, e morreu na prisão em fevereiro de 2023. Al Capone, cujo nome completo era Alphonse Gabriel Capone, nasceu em 1899, no Brooklyn, Nova York, em uma família de imigrantes italianos, e foi um dos gangsters mais notórios da era da proibição nos Estados Unidos. Ele ficou famoso por sua liderança no crime organizado em Chicago, por suas atividades ilegais, e sua habilidade em escapar das autoridades por um longo período. Capone começou sua carreira criminosa em sua juventude, associando-se a gangues locais em Nova York, porém logo se mudou para Chicago, inicialmente trabalhando para Johnny Torrio, outro gangster proeminente. De 1920 a 1933, a produção e venda de álcool eram proibidas nos Estados Unidos. Capone viu isso como uma oportunidade para entrar no negócio do álcool ilegal, expandindo rapidamente suas operações, assumindo o controle do crime organizado em Chicago, depois que Torrio foi ferido em um atentado. Além do álcool, Capone expandiu seus negócios para jogos de azar, prostituição e extorsão. Ele controlava uma rede extensa de estabelecimentos ilegais, e consolidou seu poder através do uso de violência, suborno e controle político. No dia 14 de fevereiro de 1929, ocorreu um evento sangrento em Chicago, que ficou conhecido como o Massacre do Dia dos Namorados. Embora Al Capone não tenha sido diretamente implicado nos assassinatos, muitos acreditam que sua organização criminosa, conhecida como Outfit, esteve por trás do incidente. Na década de 1920, Chicago era um campo de batalha entre gangues rivais, pelo controle do mercado ilegal. De um lado, estava a gangue de Al Capone, e do outro, a gangue de George Bangs Moran. Na manhã de 14 de fevereiro de 1929, 7 homens associados à gangue de Moran foram emboscados em um prédio, onde se esperavam que um carregamento ilegal de álcool chegasse. Os assassinos, vestidos como policiais, obrigaram as vítimas a se alinharem contra a parede antes de abrirem fogo, assassinando brutalmente 7 homens. Capone estava em Miami no momento do massacre, o que levou muitas especulações de que ele tinha um álibi planejado cuidadosamente para evitar implicação direta no ataque. O massacre do Dia dos Namorados atraiu a atenção nacional e aumentou a pressão para combater o crime organizado em Chicago. Em 1931, Capone foi condenado por evasão fiscal federal, uma maneira de finalmente prendê-lo por seus crimes. Ele foi sentenciado a 11 anos de prisão e enviado para a prisão federal de Alcatraz, e é aí que as coisas se tornam assustadoras, pois muitos agentes carcerários disseram que o gangster, supostamente era atormentado por um fantasma chamado Jimmy, um dos homens assassinados durante o massacre, e braço direito de George Bangs Moran. Ele até foi ouvido em sua cela gritando para Jimmy deixá-lo em paz. Muitos acreditam que Al Capone estava tendo alucinações devido à sua doença, uma sífilis não tratada, mas outros creem que ele realmente estava sendo atormentado pelo espírito de Jimmy. Ele foi libertado em 1939 por razões de saúde, após cumprir cerca de 8 anos de sua sentença, e aparentemente o fantasma continuou a assombrá-lo, pois muitos empregados o ouviam gritando e implorando para Jimmy ir embora,
e ele até contatou uma vidente para se livrar do espírito raivoso. O segurança particular de Capone relatou que viu o que acreditava ser o fantasma de Jimmy. Quando entrou na sala e viu um homem alto parado perto da janela, ele pediu para que o homem se identificasse, e o espectro deslizou para trás da cortina e desapareceu. Em 1947, aparentemente o fantasma de Jimmy finalmente conseguiu se vingar, pois Al Capone morreu em casa, aos 48 anos, por conta de uma parada cardíaca. Se você gostou, se inscreva e deixe o seu like. Obrigada e até o próximo vídeo.